Salve, salve toyoteiros e amigos, seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 SRX Turbo Diesel 2024, opção com 7 lugares. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa versão, faróis em Full LED, sistema 360 graus, Toyota Safety Sense com pré-colisão, com a frenagem autônoma e também ACC, uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio de 9 polegadas e também um sistema de som JBL com 11 alto-falantes e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos faróis que saem da lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação é em LED. Nós temos luz de condução diurna, que esse filete que termina até a parte final do farol, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático, farol alto e baixo. Mais abaixo aqui no detalhe do para-choque, esses vincos bem pronunciados, onde temos essa peça com acabamento em black piano e todo o detalhe aqui, como vocês podem ver, em colmeia, onde fica localizado o farol de neblina em LED. Aqui nós temos sensores de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, que depois mostro para vocês lá no interior o funcionamento. Aqui nós temos um indicador de seta e também luz de condução diurna quando você apaga o indicador. Mais à frente, a sua grade inferior, esse detalhe na cor do veículo, que é um prata metálico, com as aberturas de ar, esse detalhe também em preto fosco. Mais acima, a sua grade superior, já temos todo esse detalhe aqui em black piano, com as aberturas de ar e toda essa moldura que envolve a parte do farol, que realmente fica bem interessante. Câmera 360 graus, o logo translúcido da Toyota com detalhe cromado, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, identificando pedestres, ciclistas e também veículos, com ACC e sistema de pré-colisão com frenagem autônoma. Mais acima, para-brisas, nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e os vincos que saem lá de cima, terminando aqui à frente no capô. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que os modelos anteriores, que ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e não utiliza a correia dentada, que teve atualização em pistões, conversor de torque, por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades, ela passou a ficar mais ágil numa parte da saída de trânsito. Outra atualização, a partir dos modelos 2021 e 2022, foi o turbo intercooler maior, que foi colocado aqui à frente e trouxe um torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Ela passou a contar também com filtro DPF, ele vai filtrar as partículas nocivas do diesel e não necessita do uso do Arla 32. Ela faz isso de forma automática ou por um botão que você aciona no painel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que temos aqui a pintura em cinza metálico, os vincos bem aparentes, porca antifurto que já acompanha o modelo, perfil dos pneus
265, 60 rodas de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 metros de comprimento, e o vão livre de solo é de 27,9 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral com um detalhe em prata e preto fosco, para que facilite para que você suba no veículo, pois é um SUV raiz bem alto e facilita. Para-barro tanto no primeiro eixo como ali no segundo eixo. Caixaria de roda, já temos esse detalhe em preto fosco e também esses dois vincos na parte lateral que deixam mais marcantes. Um contorno aqui da primeira porta com um vinco que vai até a segunda porta, e mais acima nós temos um vinco abaixo do retrovisor que vai até a parte da lanterna traseira. Aqui no retrovisor, na coluna A, é preto fosco, como essa parte de baixo aqui também, câmera 360 graus, rebatimento elétrico, indicador de seta, sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. Aqui na maçaneta o detalhe em cromado, e aqui a cor predominante é prata metálico. Coluna B com esse detalhe em preto fosco e esse friso todo cromado que faz aqui a silhueta e contorna todo o carro. A parte do teto aqui nós temos um rack nesse detalhe em cinza metálico, parte traseira também com contorno aqui em volta da parte da caixaria de roda e suspensão do tipo independente wishbone. Aqui nós temos o detalhe na terceira coluna, a coluna C, com essa parte em black piano e toda a parte envidraçada que fica bem destacada, e os vincos na parte lateral, que agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança que depois mostro lá no interior como é o funcionamento. Essa peça também em preto fosco que atravessa todo o para-choque traseiro, as lanternas que saem aqui da lateral vindo até a tampa traseira. Temos toda essa moldura em black piano e também essas saliências aqui que ficam bem marcantes com a inscrição da iluminação em LED. Na tampa traseira, esse vinco aqui que fica bem aparente com a inscrição Toyota SW4 e o logo e a inscrição SRX com os detalhes em cromados, junto com essa peça que atravessa toda a tampa traseira. Aqui nós temos limpador de vidro traseiro, aquecedor e também terceira lanterna de frenagem e aerofólio integrado aqui com antena Shark Fin na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertou o botão aqui ao centro, ela vai fazer a abertura automática trazendo muita comodidade. Capacidade do porta-malas, nós temos aqui 500 litros e essa é uma opção de 7 lugares, como eu falei para vocês. Então você utilizando a forma desse banco como está esse daqui, você vai ter 500 livres de porta-malas aqui. Se você utilizar a terceira fileira, os dois bancos, os 7 lugares, nessa parte aqui, você vai ter em torno de 180 litros para estar utilizando. Aqui nós temos tomada 12 volts, a parte aqui com kit de ferramentas para você fazer a troca do pneu se necessário, os ganchos aqui do lado esquerdo e direito, mais acima aqui a iluminação halógena, saída de ar-condicionado na terceira fileira aqui no teto, isso traz muita comodidade, como alças de teto, também aqui ó, a parte do encosto de cabeça, cinto de 3 pontas para os dois ocupantes aqui atrás e também o detalhe ali para utilizar como porta-copos ou porta-trecos também. Essa é uma versão que tem sistema de som JBL com 11 alto-falantes e o subwoofer está posicionado aqui na tampa traseira, que temos o detalhe todo em preto fosco, a alça para poder estar fechando, ou aperta o botão, ela faz o fechamento automático. E detalhe, esbarrou aqui na porta, ela tem sistema anti-esmagamento, isso traz bastante segurança. Câmera traseira aqui também, que é um detalhe que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Mais abaixo, quinta roda que está posicionada aqui abaixo, mesma opção do perfil do carro, não vai fazer diferença alguma. Capacidade de carga 3,5 toneladas e detalhe, ela tem assistente de reboque com frenagem brusca num vento lateral ou algo do tipo, ela vai contrabalancear essa carga trazendo mais segurança. Falando em segurança, temos também aqui ó, a opção com um detalhe com a luz de neblina em LED para facilitar na visibilidade, freios a disco nas 4 rodas e também no teste de colisão Latin Handicap ela conta com 5 estrelas, são 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, ela tem 2,74 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e com estribo. Nesse SUV raiz aqui, ele facilita para que você suba no carro, para vocês verem aqui, ó, praticamente
4 dedos na questão do espaço. O teto é cinza, com umas alças aqui no teto, saída de ar-condicionado do lado direito e esquerdo, tanto na segunda e terceira fileira, iluminação em LED. E aqui o detalhe interessante, o ar-condicionado, você que está na segunda fileira aqui, você consegue aumentar o fluxo, colocar no modo automático ou desligar o ar-condicionado. Isso traz muita comodidade. Aqui o revestimento do banco, ele é em couro com essa parte mais lisa e aqui todo esse pontilhado ao centro. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, e esse gancho que você abre aqui para utilizar com sacola ou uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Também um detalhe aqui, todos prata, porta-trecos e uma tomada 12 volts para você utilizar aqui caso necessário. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Temos aqui cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para os 3 ocupantes, descansa-braço aqui ao centro com esse botão que você aperta aqui com 2 porta-copos como opção. Isso facilita ir viajando com 6 pessoas ou 4 aqui no modelo. E aqui o detalhe, isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e também você consegue escamotear o banco. Puxa essa parte da alavanca aqui, escamoteia o banco tanto aqui do lado esquerdo e direito para entrar ali na terceira fileira, ou quando você quiser levar algo a mais no porta-malas e quiser deitar esses bancos aqui, também consegue utilizar. E o detalhe, você apertando essa parte aqui do trilho, você consegue puxar aqui à frente e veja aqui o banco, como você coloca mais à frente aqui para você remanejar entre as 7 pessoas aqui no modelo. E isso também é interessante. E ajustando essa alavanca aqui também, você consegue inclinar mais o banco. Olha a diferença desse banco que está aqui para esse. Então, quando você não está usando lá a terceira fileira ou algo do tipo, você consegue vir com mais conforto aqui na segunda fileira, reclinando mais os bancos. Revestimento das portas aqui, é em couro, bem macio ao toque. Essa parte aqui também, com a linha aparente. A inscrição é SW4 cinza, revestimento aqui com plástico rígido nessa parte aqui em preto fosco, com esse detalhe aqui em cinza metálico, os puxadores cromados, essa peça em detalhe black piano, com o acionador do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só. Aqui abaixo nós temos porta-trecos, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição SW4 é a silhueta aqui do modelo. Aqui também esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ela vai soar o alerta. Abertura da tampa traseira e também aqui alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4 através da Smart Entry. Isso traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Contamos com ajuste elétrico, tanto aqui do lado do motorista e passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a altura das pernas, regular a altura do banco. Esse outro botão você já regula a inclinação das costas para deixar de acordo o seu conforto. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota SW4 SRX Turbo Diesel 2024, que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. A tela de 4.2 em TFT. A novidade, uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio de 9 polegadas com sistema Harman Kardon. E aqui temos a inscrição JBL por conta do sistema de alto-falantes, que são 11 no total, um sistema de som de muita qualidade. Os botões físicos aqui ao lado, uma tela bem intuitiva com a parte de mídia que você consegue ter a opção de AM, FM, USB, Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, opções do veículo, que você tem aqui as informações de rota, velocidade média, tempo percorrido e autonomia de combustível. Aqui a comparação de consumo que você também tem, informações de rota e o histórico também aqui de consumo para você estar acompanhando. Referente a telefone aqui, que ela vai fazer o pareamento do Bluetooth para você fazer a utilização, e configurações aqui que você tem dispositivos, equalização de som, configurações de sistema e configurações de veículos. E aqui o mais interessante, Android Auto e Apple CarPlay, que é sem fio. Clicou aqui, ela vai parear com o seu smartphone e aí você vai fazer sem fio. Isso traz muita comodidade. Porém, ela não tem mais GPS integrado e não tem mais TV digital. Por conta dos aplicativos, o GPS nativo você consegue estar utilizando no seu smartphone. Mais abaixo aqui o console central com detalhe preto fosco e também black piano. E aqui nós temos esse detalhe
em couro, bem macio ao toque, botão start-stop para fazer ignição no veículo, também o detalhe aqui ó, com ar-condicionado digital, 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, isso é interessante, aquecedor do vidro traseiro, aqui para poder estar aumentando, diminuindo o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e aqui para estar ligando o ar-condicionado na segunda fileira. Isso é bem interessante. Nós temos aqui também tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, que você tem um seletor aqui. O assistente de descida em rampa, isso aqui você consegue usar em off-road, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo e vai fazer a frenagem ali num cascalho, numa parte com muita lama, sem que você consiga colocar o pé no freio. Isso é interessante. Ventilação dos bancos dianteiros aqui, tanto do lado do motorista e passageiro, você tem 3 velocidades. Uma tomada USB aqui para conectar o seu pendrive, caso você queira para ouvir suas músicas, e tomada 12 volts aqui também. Nós temos esse detalhe aqui com porta-trecos, toda essa parte aqui em cinza metálico com imitação de madeira, apertando aqui 2 porta-copos e o câmbio sequencial de 6 velocidades aqui com esse detalhe prata e também black piano. Colocando aqui na opção de ré, nós temos câmera 360 graus, com a inclinação aqui ó, das linhas dinâmicas com o ângulo que aparece aqui em 360 graus, e na parte traseira, que você coloca toda na parte traseira caso você deseje. Isso é bem interessante, essa opção de segurança aqui no modelo. E o detalhe, colocando aqui ó, no modo P ou neutro, tem uma tecla aqui no painel chamada VIN. Então você apertando essa tecla, você vê a parte dianteira aqui do modelo, apertando mais uma vez lado direito e esquerdo, e apertando mais uma vez, ela vai voltar aqui para a tela inicial. Colocando aqui para o modo drive, vou mostrar para vocês antes disso também, nós temos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade. Então quando você vai se encostar próximo de algum objeto, ela vai disparar o alarme aqui na tela, mostrando que você está se aproximando próximo de um objeto. Isso também é bem interessante aqui no modelo para você estar utilizando. Voltando aqui ó, nós temos o detalhe aqui com o freio de estacionamento que é manual, e o modo drive que eu vou mostrar para vocês também. Colocando para o lado esquerdo, você faz as trocas de marchas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas. Então isso vai facilitar no dia a dia para você utilizar como um freio motor, para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança ou uma retomada de curva. Parte aqui com modo de condução, modo eco para trazer mais economia, modo normal e modo esporte, que ela vai fazer a troca sequencial aqui mais alta para que você tenha um giro maior no motor. A parte aqui também com detalhe para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ela tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e IBAS, e também bloqueio do diferencial traseiro. Então isso é interessante também para utilizar em off-road. Todo esse revestimento aqui em couro com a linha aparente, abrindo aqui, você tem todo esse espaço para você estar utilizando da forma que você achar melhor. O revestimento do banco dianteiro em couro, com os detalhes aqui ó, com essa parte mais lisa, essa linha aparente, todo pontilhado aqui ao centro vindo mais acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com opção do espelho, que quando você puxa aqui acende a iluminação no teto, tanto do lado do motorista e passageiro, que é halógena, as alças aqui no teto, parte também aqui ó, com sistema JBL, com inscrição aqui, tanto do Twitter quanto do alto-falante. E o detalhe aqui ó, porta-luvas que tem inscrição SW4, que é em couro, bem macio ao toque, com a linha aparente. Apertando aqui, você tem esse espaço para estar utilizando, e é climatizado. Puxou aquela parte ali da parte do ar-condicionado, ela vai climatizar uma fruta, uma bebida para o seu consumo. Aqui mais abaixo nós temos um outro porta-luvas, esse já é maior, desce bem devagar, com espaço maior para utilizar. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, esse detalhe aqui em cinza metálico na parte da saída do ar-condicionado. Nós temos aqui outras saídas de ar-condicionado, parte do painel aqui com plástico rígido em preto fosco, e o relógio digital que você utiliza aí no campo ou para não dar partida no carro, para ver o horário. Isso é interessante. Todo o revestimento aqui em couro com a linha aparente, bem macio ao toque, como eu falei para vocês, ó, inscrição SW4, Twitter e aqui o alto-falante. Uma alça aqui para o motorista também, porta-copos aqui para facilitar, e na parte da porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados.
Nós temos aqui 4 vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico aqui do retrovisor e regulagem elétrica para você estar fazendo aqui tanto do lado esquerdo e direito. Temos aqui para estar ligando e desligando aqui os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, a tecla Idle Up, que você vai utilizar em dias mais frios para regular a marcha lenta, tecla VIN, como eu falei para vocês, e para também fazer a abertura da tampa traseira aqui como uma terceira opção. Esse botão aqui faz parte do sistema DPF, então ele vai fazer a filtragem do diesel de forma automática. Você vai perceber que o conta-giros aqui ele vai aumentar um pouco, e aí ele vai fazer esse processo entre 8 a 10 minutos, ou ele aparece a mensagem aqui, aí sim você aperta lá o botão para que ele possa estar fazendo a filtragem do diesel. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor e também do tanque de combustível, a sua direção aqui no caso a hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, no volante multifuncional todo esse detalhe aqui em couro com a linha aparente, comandos aqui de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui nós já temos os comandos aqui da parte do computador de bordo do carro e temos também Toyota Safety Sense no modelo. Essa alavanca aqui faz parte do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade, você distraído no trânsito, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Isso é bem interessante, traz bastante segurança. Aqui também, esse detalhe do botão que você mantém ativado é assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem para que você possa estar voltando ali para essa faixa. E o mais interessante que é o sistema pré-colisão. Esse você mantendo ativado, ele vai reconhecer pedestres, ciclistas e também veículos. E numa situação de risco eminente, ela vai manter um alerta sonoro e visual para que você possa sair dessa situação de risco eminente. E você não saindo da situação de risco, ela vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tenha colisão ou danos mais severos com esse sistema de segurança, que é bem interessante. Acabamento aqui igual do console central, cinza, parecendo aqui com um detalhe amadeirado. Mudanças de marcha aqui no pedal shift, no volante, manual para trazer mais comodidade. E na parte do painel nós temos aqui iluminação azul e branca. E o detalhe aqui do conta-giros, também a parte com arrefecimento do motor para mostrar a temperatura, tanque de combustível que é de 80 litros e velocímetro. Essas duas partes em LED azul. E aqui nós temos o painel aqui ao centro, com informações aqui referente à parte da indicação de câmbio, relógio, a parte também com temperatura exterior, odômetro total, trip A e trip B. Colocando para baixo aqui comparação de consumo, também aqui para poder estar mostrando quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque. Colocando para baixo mais uma vez indicativo de economia para facilitar na viagem para você utilizar. Colocando para baixo mais uma vez comparação de consumo. Se eu descer aqui, ó, nós temos o ângulo de roda para ajudar uma marcha ré ali, um off-road, para você ver como é que está o ângulo para não encostar na guia ou algo do tipo. Colocando para baixo mais uma vez velocímetro digital. Subindo aqui, ó, para o lado direito, nós temos uma bússola de navegação para ajudar aí em off-road. Colocando para o lado direito mais uma vez pasta informativa do que você está ouvindo na rádio ou a música no seu smartphone. Para o lado direito mais uma vez sistemas de segurança que estão ligados e desligados que você consegue acompanhar. E para o lado direito mais uma vez todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer aqui. Cinto de segurança que não foi colocado, farol do carro ou algo interessante vai aparecer aqui. E aqui nós temos todas as configurações gerais. E descendo aqui, ó, BSM, você consegue ativar aqui os sensores de ponto cego e sensores de tráfego traseiro que você tem no veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota SW4 SRX 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Abel Epaminondas, da cidade de Manaus, no estado do Amazonas.
O segundo salve de hoje vai para Adelson Ernesto, da cidade de Vitória, no Espírito Santo. O terceiro e último salve do canal vai para Valmir dos Santos, da cidade de Pouso Redondo, aqui na nossa Santa Catarina. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!